Eu acho que seria legal a gente abrir um espaço agora, falando de livros ainda, mas para fazer também uma homenagem, né, nessa semana, de uma pessoa muito bacana, muito importante na vida de nós dois aqui e de parte da imprensa brasileira. Estou falando do jornalista, professor, músico, escritor, Cláudio Júlio Tognoli, que faleceu nesse último fim de semana. Nesse domingo agora, na passado. Depois de uma luta de 2 anos aí, né, problemas no coração, e nos deixou. Os mais jovens talvez não tenham uma noção exata do tamanho do Cláudio Tognoli, né? No jornalismo, na imprensa, mesmo na literatura, né? Nos livros. Mas, mais recentemente, o Tognoli, ele ganhou uma certa fama, né? Nos programas dos quais ele participou. Ele participou de muito programa de rádio, de YouTube, principalmente na Jovem Pan, onde ele protagonizou alguns debates que ficaram bem famosos, foram polêmicos, dele com integrantes dos programas. Ele fez parte do Morning Show, Pingos nos Is, né? Pingos nos Is. Trabalhou com um monte de gente lá, Augusto Nunes, Joyce Hasselman, o Edgar Piccoli, enfim, tem vários cortes do Tognoli na internet que repercutiram bastante, porque ele era um cara de opiniões muito fortes, né, muito polêmicas, né? Ele tinha um ponto de vista assim, muito curioso a respeito dos temas. E muito bem argumentado, né? Sim. Uma argumentação muito forte. Muito embasado. Muito embasado. Né? Ele sabia defender bem os pontos de vista dele. E então a galera mais jovem talvez lembre do Tognoli aí. Mas como o Paulo Tadeu disse, ele é um cara que escreve livros há muito tempo. Sim, eu tive a honra de publicar alguns livros dele. Que livros que você tem na Matrix? São 6 livros, vamos ver se eu lembro de todos. A gente lançou o Bem-vindo ao Inferno, que a história... Que é um sucesso, né? É um sucesso, é um livro que conta a história da Vanna Lopes, uma vítima do Roger Abdelmaci, aquele monstro médico estuprador. Assassinato de Reputações, 1 e 2 que ele fez com o Romeu Tuma Júnior, contando os bastidores ali do governo do PT na época, os bastidores da Operação Lava Jato. Laços de Sangue também, que é um livro sobre a história do PCC. Paulo também é um amigo de longa data do Tognoli. Você conheceu o Tognoli com quantos anos? Eu conheci ele com 18 anos, porque naquele tempo eu tinha uma banda, que aliás eu continuo com a banda até hoje, e o Tognoli foi o primeiro guitarrista daquela banda que a gente montou aos 18 anos. E é engraçado porque naquele tempo ele tocava em 2 bandas, na nossa e numa outra banda que a gente não sabia o que era. E aí foi interessante porque depois de algum tempo tocando com a gente, eu me lembro, se eu não estiver enganado, a mãe dele ficou enchendo o saco dele para ele parar com aquela história de música, de tocar guitarra e procurar emprego, porque ela estava precisando, eles estavam precisando lá, estavam com algumas dificuldades e a mãe dele estava querendo que ele, então, fosse trabalhar. Muito a contragosto, o Tognoli largou a nossa banda, largou a outra banda e passou, assim, algo como um tempo aí de uns 6 meses, mais ou menos, 4 meses, 6 meses, a outra banda estourou, era o RPM. Então, ele ficou, assim, transtornado, porque ele perdeu, assim, a grande chance da vida dele, né, Ele quase foi um membro do RPM. Ele quase foi um membro do RPM, naquele estouro que foi o RPM ali nos anos 80, né? Aquele sucesso estrondoso, assim. Mas, enfim, a vida dele seguiu em frente. Eu confesso que foi uma das pessoas mais brilhantes com quem eu já conheci. É uma mente privilegiadíssima, assim, inteligente, uma inteligência fenomenal, uma memória gigantesca, absurda. Impressionante. E era muito interessante conversar com ele. A vida dele, essa inteligência que ele tinha, fez com que ele fizesse uma brilhante carreira no jornalismo, como professor, como professor na ECA, na USP, e ele se tornou aí um ganhador do Prêmio ESSO, do Prêmio Jabuti, fazendo livros, fazendo reportagens investigativas,
É um cara que se jogava no trabalho, na notícia que ele estava, no fato que ele estava investigando, correndo às vezes até riscos. E ele, por conta disso, ele trouxe essa brilhante contribuição para o mundo do jornalismo e para o mundo dos livros. Eu conheci o Tonoli nos corredores da Jovem Pan, ele participando de vários programas, ele fazia 2, 3 programas por dia, às vezes, como comentarista, e eu trabalhava lá como diretor de criação. E eventualmente, nas participações lá, eu mandava um zap para ele, acabou de sair uma notícia aqui, ele dava no ar, a gente começou a trocar figurinha dessa forma. Isso foi em 2016, 2015. E aí, em 2018, durante a campanha eleitoral, no começo de 2018, ninguém acreditava em Jair Bolsonaro. Bolsonaro era uma piada. Né? Imagina, Bolsonaro vai ganhar a eleição, imagina. Lá para o meio do ano, algumas pessoas já percebiam que era ele, que Bolsonaro ia para as cabeças, que certamente estaria no segundo turno e que muito provavelmente venceria a eleição. O Tonoli estava entre essas pessoas. O Tonoli tinha essa capacidade, né, ele reunia tanta informação sobre... E processava aquilo, né? Ele processava de um jeito que ele conseguia meio que antever as coisas. Ele fez várias previsões que se consumaram depois. Eu vou contar uma delas. Em 2018, antes das eleições, antes do segundo turno, ele já tinha falado, o Bolsonaro vai ganhar. O Bolsonaro não vai ganhar. Ele falou, em agosto, ele já tinha cantado essa bomba. E aí, tomando um café com ele, lá ali na Paulista, ele falou, olha, vai ganhar. Aí eu perguntei para ele, o que você acha que vai acontecer com o país? Vai ser bom para o país? Vai ser uma merda. Com aquela vozinha fina dele. Falou que ia ser uma merda. E falou outra coisa, ele falou que vai vir uma era, ia começar uma era de valentões, perdendo a vergonha de fazer merda. Eu falei, como assim, Tony? Você vai ver, vai ter gente brigando à toa, vai ter gente partindo para briga no trânsito com mais rapidamente, vai ter gente andando armada na rua, vai ter morte. Cara, ele falou, tudo bem, hoje falar isso parece uma coisa assim, mas isso aí qualquer um perceberia. Mas em 2018... Não era o cenário, né? Quando nem a hipótese do Bolsonaro ainda estava confirmada, para a maioria das pessoas, ele já sacou isso. Eu achei incrível isso, porque eu cheguei a falar sobre isso com ele depois, lá para 2020, quando a gente se reuniu novamente para fazer a Grande Verdade, que, aliás, vale a pena contar que o programa Grande Verdade foi uma criação nossa, o Tonoli e eu, a gente foi tomar um café, a gente ouvindo pela enésima vez a Jovem Pan. Nesse momento a gente já não estava mais na Jovem Pan, a gente já estava cada um em outro lugar. Mas quando a gente se encontrava para tomar um café, conseguiu na Jovem Pan, levaram de novo lá a médica japonesa lá para falar mal de vacina, para falar mal disso, falar mal daquilo. Pô, não dá, né, caramba? Não tem ninguém falando dando um contraponto a isso. Vamos fazer um programa, Tonali? E aí surgiu a ideia de fazer a Grande Verdade, chamamos o Paulo Tadeu e estreamos juntos, nós três, em 2020, a Grande Verdade. O pessoal está perguntando aqui como comprar os livros do Cláudio Tonoli. Os livros do Cláudio Tonoli você encontra fácil ali no matrixeditora.com.br, você encontra na Amazon também. A Caixa Preta do BNDES é outro dos livros dele, Os Traidores da Pátria é mais um dos livros dele também, estou lembrando também agora. O livro dele, que é um livro mais de ficção, que é o Balenciaga Torres. Enfim, são os 6 livros que nós temos dele e acho que seria uma justa homenagem ao Cláudio Tonoli, as minhas honras a ele.